Queridos, nós hoje com alegria estamos recebendo um pregador que vem de fora. Eu vou chamar para vir aqui à frente o pastor José Arthur. Ele é o responsável maior lá pelo nosso seminário, o Seminário Batista Logos, onde eu dou aulas lá, o Raul também. E uma grande alegria ter o pastor aqui conosco. Ele é um grande socorro para nós lá, porque é um homem que Deus dotou de uma qualidade muito especial. Ele tem muito conhecimento em relação à palavra de Deus, e a gente fica animado às vezes de buscar socorro, porque ele conhece muitas coisas, mas ele também vive as coisas que ele conhece. Isso é muito animador para a gente, ver que a palavra de Deus de fato ela pode e deve ser vivida na nossa experiência. Ele trouxe a esposa, ele vai apresentá-la aqui. Eu vou passar a palavra. E pastor, que Deus abençoe a palavra que o senhor vai nos trazer. Após a mensagem, ele quer também deixar uma mensagem importante para todos nós, e você vai pegar isso aí e ajudar a gente a ser caixa de ressonância dessa mensagem também, tá bom? Pastor, Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo aqui para trazer uma palavra para nós. Bem? Já. Obrigado pela oportunidade, pastor. Realmente, para esclarecer alguns elogios que ele acabou de colocar, eu sou muito importante para o seminário, porque eu sou missionário com meu sustento e não recebo salário. Também. É isso que faz minha importância subir, né? Mas é bom estar de volta nesta igreja. Faz acho que 15 anos estive aqui para uma conferência do nosso seminário, no início desse século, mas graças a Deus que eu tive essa oportunidade. Hoje à noite realmente eu vou mostrar o vídeo do seminário primeiro, depois eu vou mostrar uma apresentação dos cursos e por fim eu vou pregar, tá bom? Mas antes de começar, eu vou pedir que minha esposa fique em pé. Minha esposa Meda já nos casamos há 33 anos e 4 meses, uma terça parte de um século, né? Já, né? Pode sentar. Ela gerou os 3 filhos mais importantes do universo para mim, e nenhum dos 3 está conosco hoje à noite, mas a caçula trabalha em Zona Sul, na Escola Paca, e graças a Deus que ela voltou depois da formação lá nos Estados Unidos, e ela vai dar aula aqui por pelo menos 2 anos. Vamos ter ela por perto. Bom, vamos mostrar o vídeo e depois eu vou subir de novo. Jesus Cristo é o centro de tudo o que fazemos em nossa vida. Jesus Cristo é o centro de tudo o que fazemos em nossa vida diária. Onde estamos, para onde vamos, com quem conversamos. A luz de Cristo deve brilhar em nós, e assim alcançaremos as pessoas ao nosso redor. Por este motivo é que Jesus Cristo também é o centro de tudo o que fazemos aqui no Seminário Batista Logos. O nosso compromisso é adorá-lo em todas as nossas atividades. Ele é o centro das nossas aulas, do nosso ensino e de tudo o que fazemos. A missão do seminário é equipar pastores, professores e outros cristãos, a fim de glorificar o Senhor, servindo a igreja com excelência no Brasil e no mundo. Seja qual for o seu interesse ou área de atuação, o Seminário Batista Logos existe como instituição de ensino, com o objetivo de equipar você para servir a Cristo com excelência. Toda matéria nossa, tudo aquilo que falamos é estritamente bíblica. Nós não temos caminhado e desviado nem para a esquerda nem para a direita. Nós cremos na inerrância da Bíblia, no método histórico-gramatical de interpretação bíblica e na salvação que procede completamente de Deus e não do homem. Nossos professores são mestres, doutores e pastores piedosos que amam ensinar acerca do Senhor Jesus e de Sua palavra. Cada aula é uma experiência nova e desafiadora. Os professores trazem os temas embasados na palavra, nos desafiam a viver a vida cristã e encorajar outros a viverem. Recomendo e repito, a experiência de conhecer servos de Deus aqui e compartilhar a experiência de vida com Cristo
sempre me encorajam. De aluno, a funcionário, a professor, enfim, tive todo esse envolvimento com o seminário. E hoje, já então há mais de 15 anos, sou professor aqui nesse seminário. Sou muito grato a Deus pelo meu envolvimento com ele, a oportunidade de me desenvolver aqui, ficar equipado e habilitado para o ministério. Os nossos valores são integridade bíblica, relevância cultural, excelência acadêmica e formação espiritual. Eu vejo a importância do seminário do Logos aqui na cidade de São Paulo como sendo um dos seminários que consegue manter uma teologia conservadora, uma teologia bíblica realmente, e são poucos os seminários assim dentro da cidade. Muitos saem daqui para estudar e tem que investir integralmente o seu tempo em estudo. O Logos consegue ser uma opção ainda, mantendo qualidade de ensino e dando liberdade do aluno ainda manter uma vida profissional fora no seu tempo de estudo, mas já visando o ministério. A importância desse estudo teológico é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer servir ao Senhor. Na verdade, eu acredito que o seminário deveria fazer parte da vida de cada cristão. Crescer no conhecimento das Escrituras, uma base sólida de ensinamento conservador, verdadeiro da palavra de Deus. Isso é fundamental para a vida de todo crente, tanto na área de espiritualidade, no crescimento dele, quanto para servir ao Senhor com excelência, com qualidade no ministério. Então é fundamental. Eu me sinto satisfeito participando dessa instituição e digo com certeza que realmente ela molda o nosso coração e a nossa mente. Seminário Batista Logos. Venha estudar teologia com a gente. Faça uma visita. Atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Seminário Batista Logos. Teologia que educa a mente e molda o coração. Romanos 12, versículo 1, seria o primeiro versículo que Paulo escreveu depois de tratar de doutrina. Capítulo 12 inicia uma passagem de aplicação. 5 capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, de aplicações. Mas ele começa essas aplicações, deixa eu colocar o título, um apelo misericordioso, e o texto aqui, deixe-me ler o primeiro versículo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós pedimos hoje à noite que o Senhor administre este tempo, que o Senhor me capacite para falar, para comunicar, que o Senhor capacite os irmãos aqui para ouvir a palavra, para assimilar esta palavra, para já pensar em aplicar a palavra. E que através deste processo o Senhor seja glorificado. Amém. Peço, Pai, que esta mensagem registre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulos 1 a 11 de Romanos mostram o que o Senhor tem feito. Paulo começa com uma mensagem muito desagradável, muito negativa, a questão da depravação do ser humano. Capítulos 1 a 3, ele fala que há realmente uma escassez de espiritualidade no coração humano. Não há ninguém que busque a Deus. Todos são perdidos. Todos carecem da glória de Deus. Mas tendo estabelecido esta verdade, ele mostra através dos capítulos 4 a 8 que há um remédio, há uma resposta que vem do Senhor. O Senhor
pode justificar um pecador, pode perdoar um pecador por causa da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Esta mensagem ele coloca em capítulos 4, 5, 6, então ele começa a falar sobre a questão da nossa vida salva, vida santificada, vida capacitada para servir. E como esta vida não deve ser usada como um instrumento de injustiça, mas um instrumento de justiça, para glorificar o Senhor. E no final, no capítulo 8, ele começa a mostrar como o Senhor é soberano sobre tudo, e qualquer coisa que nós enfrentarmos em nossas vidas, podemos ter a segurança, a certeza que é o Senhor que está controlando isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Terminando o capítulo 8, ele faz mais um passo. Paulo mostra como Israel ainda tem um lugar no coração do Senhor. Misericórdia em todos os lados. Homem depravado que tem salvação pela misericórdia do Senhor. Homem salvo, mas que tem ministério, que tem fruto pela misericórdia do Senhor. E por fim, Israel ainda tem um futuro pelas misericórdias do Senhor. Então ele começa capítulo 12 dizendo: olha, por tudo que o Senhor tem feito, eu te rogo, pelas misericórdias de Deus, que nós cumpramos 3 obrigações. Então deixe-me colocar estas 3 obrigações que temos, porque nosso Deus é misericordioso. Em primeiro lugar, ele coloca no versículo 1 que temos corpos que devem ser apresentados no altar dele. A linguagem exata, ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Deixe-me mostrar, tentar explicar os elementos aqui. Nossos corpos devem se tornar sacrifícios para Deus. E devemos lembrar que aqui na sua igreja eu não vejo um altar, né? Eu não vejo que vocês estão oferecendo animais, né, sangrentos, queimando esses animais para o Senhor. Realmente é uma fase que passou. Por quê? Porque o último sacrifício necessário foi nosso Cordeiro Pascal, Jesus. Mas vamos nos colocar na mente daquela pessoa do primeiro século que entendeu esta questão de oferecer sacrifícios, quer das tribos de Judá ou quer dos grupos seculares que também ofereceram sacrifícios. Um sacrifício era um animal. Este animal, segundo a lei de Moisés, tinha que ser um animal perfeito, quer dizer, sem mancha, sem doença, sem qualquer deficiência, um animal perfeito. Então este animal foi oferecido, colocado num altar, e morto primeiro, né? E o sangue tirado e colocado no altar para ser queimado. A fumaça subia, o animal foi consumido e sobrou só cinzas. Este é o retrato de um sacrifício daqueles dias. Mas sabe, aqui ele está dizendo, nós devemos apresentar nossos corpos não como aquele animal morto, mas como um sacrifício vivo, algo que vale, algo que ainda pode ser utilizado pelo Senhor para fazer a sua obra, a sua vontade. Nós devemos colocar nossos corpos agora mesmo no altar. Não adianta esperar. Eu vou esperar porque agora eu estou usando minha vida, eu não quero, né, entregar tudo, mas no final eu vou entregar minha vida para o Senhor. Olha, o Senhor não está pedindo uma vida morta, uma vida no leito da morte. Ele está pedindo um sacrifício vivo, cheio de energia, pronto para ser usado por Ele. Também Ele pede um sacrifício santo. Esse sacrifício deve já estar separado
do mundo, porque o Senhor comprou esse sacrifício, sua vida. Uma vida redimida é uma vida santificada. Olha, Paulo chama até os crentes em Corinto de santos, né? Posicionalmente temos santidade sendo salvos. Então este corpo é de uma certa maneira santo, porém ele pede ainda mais, um corpo santificado em nosso dia a dia, para não contaminar a obra do Senhor, mas para contribuir para aquela obra. E por fim ele diz um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício que mostra a perfeição do Senhor na sua atividade, nas suas motivações, na sua sinceridade. Tudo isto é o que o Senhor está procurando. Deixe-me ler Romanos 6, 12 e 13, porque isto mostra o que é realmente um sacrifício agradável ao Senhor. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Este sacrifício é aquele que agrada ao Senhor. Um sacrifício que mostra justiça, a justiça de Deus. Um sacrifício que reflete, né, uma vida ressurreta pela bondade do Senhor Jesus. Agora, nem sempre aconteceu assim, até na lei mosaica, até no sacerdócio de Israel. Havia problemas, havia às vezes sacerdotes não obedecendo a lei de coração, mas simplesmente de forma, e assim oferecendo sacrifícios que não valeram. Deixe-me citar uma passagem aqui um pouco comprida, eu vou acompanhar na minha Bíblia, mas vem do livro de Malaquias. Em Malaquias temos várias perguntas. Acho que temos seis divisões do livro que mostram perguntas que o Senhor colocou para o povo. E tipicamente a resposta deles foi outra pergunta. E por fim o Senhor colocou uma terceira pergunta para mostrar a culpa. Agora, a primeira pergunta que foi colocada em Malaquias trata dos sacerdotes e trata do sacrifício. Deixe-me ler do versículo 6 ao 8. Malaquias 1. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e ti será favorável, diz o Senhor dos exércitos. É lamentável pensar que o Senhor vai aceitar qualquer coisa. Olha, ele me salvou, e agora eu tenho minha vida, mas claro que ele tem uma certo desejo de usar minha vida, mas esta vida é minha. Então eu vou oferecer a ele os domingos. Nem sempre todos os domingos, alguns. Ou vou oferecer a ele meu tempo devocional uma vez por semana. O Senhor está querendo realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. É uma obrigação. Logo vou explicar com mais detalhe por que essas obrigações são tão pesadas. A segunda obrigação, aliás, deixe-me continuar com mais um conceito aqui em Romanos 12, versículo 1, porque na segunda parte deste versículo ele diz que o sacrifício
do nosso corpo é nossa única resposta lógica. E deixe-me ler, aliás, já li a passagem, mas deixe-me mostrar os dois lados desta palavra racional. Eu vi o Pedro hoje à noite falar sobre nosso culto racional. Mas há uma certa disputa sobre o sentido teológico desta palavra. Acho que é realmente uma palavra ambígua. Não tem dois sentidos, ok? Eu não gosto de falar assim, porque eu trabalho com hermenêutica e é perigoso falar desse jeito, mas tem realmente duas ênfases dentro da mesma palavra. Uma ênfase é que nosso sacrifício é uma resposta sincera, também é uma resposta inteligente. Sincera, inteligente, esses dois focos a gente vai achar nesta palavra racional. Então vamos pensar neste lado de oferecer nossos corpos como sacrifício sincero. Através do Velho Testamento, há sempre aquela tensão de obedecer ao Senhor pela obrigação, mas não pelo coração. Até Jeremias chega a falar em termos de não ser circuncidado de coração, de simplesmente observar os ritos para tentar agradar o Senhor. Isaías 1 é um bom exemplo disso. Leia o capítulo 1 de Isaías, você vai ver um povo em grandes problemas. Senaqueribe está sitiando a cidade de Jerusalém, eles querem ser salvos pelo Senhor, então o que eles estão fazendo? Levando muito sacrifício. O Senhor diz: qual é este barulho no meu templo? Todas essas multidões de animais, eu não quero mais animais, porque a multidão de sacrifícios não vai mudar minha perspectiva. O que é necessário é de parar de pecar, de oprimir as viúvas e os órfãos, etc. Ele quer realmente uma resposta sincera. Não é bastante simplesmente colocar as palavras em nossas orações: eu estou oferecendo minha vida ao Senhor, ou cantar isso no culto. O que ele quer realmente é uma oferta de coração. Não devemos simplesmente nos conformar com a aparência dos outros crentes em nossa maneira de nos comportarmos. Essas coisas não têm importância diante de Deus sem o envolvimento do coração. E em segundo lugar, vamos lembrar que nosso sacrifício dos nossos corpos ao Senhor é uma resposta inteligente, uma resposta lógica. Por quê? Porque quem compra alguma coisa é o dono. Se eu compro alguma coisa no Mercado Livre, eu considero-me o dono daquela coisa. Se Cristo morreu para comprar nossa salvação, nossa liberdade do pecado, e se nós fomos redimidos por Ele, Ele é nosso dono. Ele nos comprou. Então, inteligentemente, logicamente, nós devemos nossa própria vida a Ele. Nós devemos oferecer esta vida. Deixe-me colocar um versículo aqui. Eu vou ler a tela. Esses dois versículos são muito importantes na minha vida. Como jovem, eu descobri esta passagem e tive que admitir: olha, esta colocação é lógica, eu devo responder. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Temos nova vida porque Ele nos deu vida. Então a vida que Ele nos deu é dele. Este corpo pertence a Ele. O sacrifício de um animal no Velho Testamento foi uma transferência permanente daquele animal. Como já disse, a fumaça subiu, as cinzas logo foram dispersas e acabou. Aquele que ofertou aquele animal não conseguiu pegar o animal e levar para casa.
porque pertenceu ao Senhor, foi transferido para Ele. Olha, tanto mais aquele que foi redimido por Deus deve transferir sua vida para as mãos dele. Então deixe-me perguntar, pensando nesta primeira obrigação, você já ofereceu sua vida no altar ao Senhor Jesus, para que Ele possa usar sua vida como uma oferta viva, agradável a Deus e santa? É nossa obrigação. A segunda obrigação, ele logo coloca no próximo versículo 2, somos obrigados a não ser conformados com este mundo. Esta conformidade é quase automática. E é tão automática na vida do ser humano de se conformar com sua sociedade, que nós temos de pensar, nós temos de ativamente resistir esta conformidade. Se você entrar nesta vida de cristão com atitude passiva sobre o mundo, logo você vai aparecer exatamente como o mundo. Você vai assimilar-se com o mundo. Deus nos salvou não para sermos conformados com o mundo. Realmente, nossa vida deve ser conformada com Cristo. Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esta conformidade Ele quer, não conformidade com o nosso mundo secular. É muito importante entender que o cristão não pode fazer isso passivamente. Ele deve fazer um esforço para não se conformar. Então, devemos resistir esta tendência de nos conformarmos com o mundo. Literalmente, a ordem, o imperativo que Paulo coloca neste versículo é assim: pare de deixar que seja conformado com o estilo deste mundo. Porque se você não parar de ser conformado, automaticamente esta coisa vai acontecer. Cristo foi tentado. Em Mateus 4, Lucas 4, temos uma tentação de Cristo por Satanás, logo no início do seu ministério. E eu ouvi 3 pontos nessa tentação. Em primeiro lugar, ele foi tentado a tornar as pedras em pão. Agora vamos pensar bem nisso, porque naqueles dias houve um ditado: qual é o pai bom que vai dar seu filho pedras em vez de pão? Temos esse ditado no Novo Testamento, nos Evangelhos, e parece que Satanás estava dizendo: olha, se seu pai celestial fosse bom, ele daria pão ao invés de pedras. Só tem pedras aqui. Então, caia você fazer o pão. Ele disse: meu pão, minha comida é fazer a vontade do Senhor. Também ele foi tentado a pular do pináculo do templo. Naqueles dias, acho que o pináculo do templo, porque hoje tanta erosão encheu aquele vale de Kidron, que agora a distância não é tão drástica, mas naqueles dias acho que houve 100 metros de queda do pináculo para o fundo do vale. E pulando assim, Satanás sabia bem que o tempo de Jesus não tinha chegado, e se ele pulasse, o Senhor teria que salvar a vida dele milagrosamente, todo mundo veria isso, e de repente ele seria Messias automático. Mas ele disse: eu não vou tentar o meu pai. Por fim, ele foi tentado a receber os reinos do mundo, poder secular, só em troca de adoração a Satanás. Ele resistiu tudo com a palavra de Deus, resistiu tudo elevando o lugar do Pai na vida dele, e assim ele resistiu ativamente à conformidade com os desejos do Deus deste mundo. Temos de resistir também o esquema, a moda deste mundo.
Agora, vamos notar que o mundo e Deus são diametralmente opostos. Não podemos resolver as duas coisas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, temos a linguagem de que o povo que se converteu em Cristo mostrou sua conversão, virando 180 graus do seu passado nos rituais culticos, né, dos muitos deuses, e olharam para Cristo, ao invés de olhar para os deuses deste mundo. É isso que temos de fazer. Não podemos resolver os dois. Temos de virar as costas. O mundo é contra a vontade de Deus. Deixe-me ler 2 Coríntios 4:4, que mostra no final que, aliás, no primeiro versículo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É Satanás que está ativamente atuando. Nós temos de resistir ativamente. Este mundo é ilusório. A conformidade com este mundo não traz satisfação e alegria, apesar das inferências que recebemos na mídia, na sociedade. Não vamos achar satisfação neste mundo. Também este mundo não permanece. Olha, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Está vendo a diferença? Este mundo passa, mas quem faz a vontade do Senhor permanece. Amém. Não tem como comparar os dois lados. Ativamente temos de virar as costas no mundo. É uma obrigação que o Senhor colocou de não sermos conformados com este século. Mais uma vez, é por causa da misericórdia de Deus que podemos fazer isso. Quantos milhões de pessoas lá fora não têm esse poder? Mas nós temos. Podemos fazer uma diferença. Podemos servir ao Senhor sem a contaminação deste mundo. Como podemos escapar disso? Eu acho que um lugar importante para começar é com a mídia. A mídia é controlada, né, com poucas exceções, pelo mundo. A mídia vai colocar sua mensagem. E a mídia não para. Continuamente está nos bombardeando com a filosofia secular. A filosofia satânica. Então devemos resistir isso. Temos controle sobre isso. Podemos desligar. Podemos procurar outros meios de ser edificados, ao invés da mídia secular. A gente pensa também em nossos passatempos. Eu sei que há uma tendência de ficar procurando algo que poderíamos fazer para escapar por algum momento nosso trabalho, nossa pressão. Mas esses passatempos podem se tornar um vício. Pode se tornar realmente um ídolo. Você ouviu os fogos de artifício hoje de noite? Acho que representam um ídolo. O futebol. Meu país tem um problema maior com o seu futebol e os outros esportes. Pessoas viciadas, até perdendo tempo com a congregação de Cristo por causa de futebol ou esportes. Há vários passatempos, videogames, temos passatempos até pecaminosos, mas qualquer passatempo que se torna algo que ocupa seus pensamentos, seu tempo, se torna realmente um impedimento para a nossa responsabilidade, nossa obrigação de não nos conformarmos com o mundo. Temos uma terceira obrigação, e esta obrigação mostra o poder para obedecer as primeiras duas. Somos obrigados a sermos transformados pelo Espírito Santo. A segunda parte do versículo 2, será que eu matei alguma coisa?
diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, ele não coloca o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo. Mas lendo o capítulo 8, sabemos bem a fonte deste poder, deste recurso para ser renovado. Não devemos simplesmente ser conformados com a igreja. Vamos lembrar disso. Okay? Nós devemos ser transformados. A transformação da qual ele fala aqui, realmente bem ilustrada pelo lagarto. A lagarta se torna borboleta. E esta lagarta é feia. Né? Mas a borboleta é tão bonita, tão leve. Não aquele negócio muito gordinho e devagar. Mas uma borboleta é uma transformação, um exemplo deste verbo, mesmo verbo usado por Paulo, para mostrar como nós devemos sair do velho homem e mostrar as marcas do novo homem. E só em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, que podemos fazer isso. Agora, mais um elemento aqui, que eu vejo que é a imersão na Palavra de Deus. Com a Palavra de Deus, vamos achar, por exemplo, as informações e instruções para resistir à tentação. Cristo fez isso. 3 vezes ele citou Deuteronômio, quando ele enfrentou Satanás. Olha, temos o Novo Testamento, podemos citar. Mas a Palavra de Deus é tão importante em nossa batalha. O Espírito Santo renova as nossas mentes, e ele faz isso muitas vezes através da Palavra de Deus. Agora, uma mente renovada pode identificar a vontade do Senhor. E aqui estamos vendo o final dessas obrigações, porque na terceira parte do versículo 2, ele diz o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense bem nisso. O Espírito Santo pode renovar nossas mentes e assim, de repente, podemos perceber o que é que o Senhor quer que nós façamos. O que é a vontade dEle. Não vamos ter esta perspectiva sem uma mente renovada. E eu vejo esta renovação da mente como uma coisa diária, que o Senhor continuamente faz em nós. Deixa eu colocar um exemplo, minha vida. Como jovem, eu sabia, que é uma coisa importante fazer a vontade do Senhor. Porque, teoricamente, se eu fizer a vontade do Senhor, eu vou ter alegria. Eu não fiquei completamente convencido disso, mas achei que valeu realmente uma tentativa. Então, eu orei muito, pedindo que o Senhor me mostrasse a vontade dEle. Mas percebi depois de alguns meses que, será que eu tenho de fazer um passo primeiro, de oferecer meu corpo a Ele, como um corpo puro, e ser renovado mentalmente, e então Ele vai mostrar este caminho. Não foi suficiente simplesmente dizer: Senhor, se você revelar sua vontade para a minha vida, eu vou decidir então se eu vou fazer isso. Não funciona assim. O que ele faz, segundo o versículo 2, capítulo 12, é que, não sendo conformados e transformados pela renovação da vossa mente, ele vai permitir que experimenteis esta vontade dele. E a vontade é boa, agradável e perfeita. Quer dizer, temos de oferecer nossos corpos vivos, santos, agradáveis, para descobrir a vontade que é boa, agradável e perfeita. Eu era engenheiro civil. Quando chegou a hora de me formar do colégio, avaliei meus dons, e concluí que eu não tenho dons de ministério, então eu vou estudar num campo secular. Eu estudei engenharia civil. E depois de 4 anos de estudar, me formei, consegui um emprego bom com uma firma de exploração de petróleo e gás natural. Trabalhei com construções pesadas,
usinas, oleodutos, gasodutos, e trabalhando 5 anos assim, eu caí em mim, porque eu percebi que nas plantas eu tive para construir esse negócio. Foi colocado bem no canto a extensão de vida desse projeto, 50 anos. Estava gastando minha vida para construir algo que mal sobreviveria mais que eu. Eu morreria em 50 anos e este projeto também. Então eu pensei, mas o ser humano é imortal. Eu posso construir usinas, mas se eu posso contribuir para a edificação de uma pessoa, isso dure para sempre, dura eternamente, permanentemente. E não houve comparação. Eu sei que foi difícil, meu chefe, meus colegas, entender por que você está saindo desse emprego perfeito, mas eu não poderia ficar. Avaliando, pesando a importância das duas coisas, não houve comparação. Deixe-me colocar palavras de conclusão. E estas palavras eu vou ter de ler. Tá? Deus não nos obriga a sermos os mais importantes, mais talentosos, os mais superdotados ou os mais fortes. O que Ele exige de nós é bem lógico, que ofereçamos nossas vidas como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele. Porém, essas vidas sacrificadas não podem ser apresentadas a Deus num estado de conformidade com a moda deste mundo. O sacrifício que agrada o Senhor é aquela vida transformada pelo poder do Espírito Santo, orientada e fundada na base da palavra de Deus. É aquela vida que Deus pode usar, pois é dirigida por uma mente renovada pelo Espírito Santo e que tem condições de distinguir qual é realmente o caminho que Deus quer que sigamos. Tendo colocado esta conclusão, deixe-me dizer que na minha vida, eu já disse, que não fui convencido dos meus dons de ministério, mas tive que seguir o Senhor, tive que confiar nele. E um engenheiro que sabia contar, mas mal sabia ler, mal sabia falar, em público especialmente, e escrever nunca, o Senhor me transformou. Ele está me usando num ministério verbal que nunca achei possível, como engenheiro. Mas ele é assim, fazendo aquele passo, oferecendo o corpo, saindo do mundo e sendo transformado dia a dia, pouco a pouco. Ele pode usar você. Você pode descobrir dons que nem sabia que tinha. É o Senhor que faz isso, pelas misericórdias dele. Com aplicações. Em primeiro lugar, já ofereceu o seu corpo vivo ao Senhor? Uma boa pergunta. Eu não estou planejando nenhum ritual aqui hoje à noite para fazer isso, mas é entre você e Ele. E vocês sabem se você está fazendo isso sinceramente ou não. Porque deve ser um ato sincero. Será que Ele não mostrou misericórdia na sua vida? Você deve entender que Ele é nosso dono. Segunda coisa, seu corpo é um sacrifício santo e agradável a Deus, o que deve ser eliminado da sua vida para chegar a este patamar. Pode ser amigos, pode ser mídia, pode ser uma perspectiva que eleva mais o mundo de negócios do que Deus, ou que foca nas coisas temporárias, ao invés das coisas eternas. E por fim, uma vez eliminadas as influências más, temos de preencher esta vaga com coisas boas. Por exemplo, o estudo desta palavra. Claro que na igreja vocês estão estudando, pode estudar em casa,
Espero que vocês estejam fazendo isso, claro que alguns estão. E temos um seminário para isso, onde você pode estudar conosco, onde podemos ajudar os irmãos a entender melhor esta palavra maravilhosa que temos. Também o segundo elemento seria serviço ao Senhor. Serviço em áreas que você nem pensou. Serviço onde o Senhor pode revelar para você, não só você, mas para a sua igreja, onde ficam aquelas capacidades e dons que o Senhor lhe deu. E a igreja é super útil nisso, identificando com você, olha, você fez muito bem neste ministério. É mesmo? É assim que eu descobri como o Senhor me preparou quanto aos dons. Então deixe-me colocar um comercial no final. Queremos ajudar os irmãos a ser edificados na palavra de Deus. O Seminário Batista Logos pode ajudar no seu preparo para o ministério. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelas obrigações santas que o Senhor colocou em Romanos 12. Que sigamos, Pai, essas obrigações com um coração sincero, com desejo de separar-nos do mundo e dedicar-nos ao Senhor. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor possa nos usar, mostrando suas misericórdias não só na área de salvação e redenção, vida eterna, participação da tua família, mas também no ministério, mostrando misericórdia nos dons que o Senhor concede, para que possamos agradar e glorificar o teu nome. Peço, Pai, que o Senhor use esta igreja de uma maneira grande, Pai, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.